Vez. Então, vamos assim, eu creio que. Buenas noites. É uma alegria estar com vocês nesta noite. De hecho, eu pensava que não ia ser possível, mas Deus tornou possível, não? Isso possível. Tinha um estudo bíblico para dar aí, e de repente se cambiou uma pessoa que já há alguns dias estamos cambiando os dias sempre cambiando por tema de enfermidade. Eu estive enfermo, depois ela esteve enferma, então, pero possivelmente esse estudo vai sair amanhã, não? Então, deixamos para amanhã. Muito bem, vamos aproveitar este momento antes de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e fazer uma oração. E vamos orar de maneira especial por a RMC, que vamos ter agora no mês de novembro, ok? Há um grupo que está querendo vir de Bolívia, pero sempre é uma guerra, não? Estão tendo lutas, algumas dificuldades ali. Há o anelo, o sonho, as ganas, pero há lutas, há guerras. Então, para que Deus ponga sua mão, que Deus dirija. Estão sentados como vocês estão, vamos orar. Grande Deus, graças por esta noite, por o privilégio que temos de estar juntos aqui, para estudar tua palavra. Queremos pedir a orientação do Espírito Santo e que tu nos acompanhe, nos bendiga neste estúdio. Pedimos por aqueles que de repente serão planos de estar aqui nesta noite e por alguma razão que tu conheces, não foi possível venir, chegar. Pedimos por eles que tu bendigas, cubra eles com abundante graça, todos que fazem parte da família de Nova Esperança, que tu esteja com estas pessoas e puedas com tu Espírito cobrir elas com abundante graça. Amém. E seguir obrando em suas vidas a obra extraordinária de salvação. Pedimos por la RMC, este plano de renovação de matrimônios que vamos a realizar em novembro. Sonhamos com 48 matrimônios que tu conheces e que sabes que devem vir. Queremos que tu intervenga sobre eles, que tu atue em la vida de eles. Não importa de onde eles estejam, quizás Bolívia, quizás Argentina, ou aqui mesmo Paraguai, traga e que obre neles com tu poder, que sejam os elegidos do Senhor. E a hora que vamos estudar tu palavra, queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bueno, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo, aí está, a partir do versículo 19, em la pantalla, não? Está em la pantalla, Lucas 16, 19, adelante. Aqui diz assim: havia um homem rico que vestia púrpura e lino fino, e hacía cada dia banquete com quê? Esplendidez. Esta palavra não escutei muitas vezes nestes anos aqui para esplendidez, não? Algo espetacular, esplêndido. À sua porta jacia um mendigo chamado Lázaro, lleno de quê? Llagas. Muito bem. Lázaro, aí o próximo versículo, não? Aí disse assim, eu vou ler como está aqui na pantalla, não? E ansiava saciar-se de las migajas que caíam de la mesa del rico, e aún os perros veniam e lhe lamiam las llagas. Não? Que situação era o contraste aí, não? Entre este mendigo e o rico. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado por los ángeles ao seno de Abraão. E morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Muito bem, interessante que aí disse que o mendigo morreu e já foi levado por los ángeles. Não disse que foi sepultado, não passou por sepultamento. Pero, não, o rico foi sepultado. E no Hades alçou seus olhos, estando em tormentos, e viu de lejos a Abraão e a Lázaro em seu seno. Muito bem.
Então, ele, dando vozes, disse: Padre Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que moje a ponta de seu dedo em água e refresque o quê? Minha língua, porque estou atormentado nesta. Parece que hacía muito calor aí, mais do que isso hoje aqui em Paraguai, não. Hacía demasiado calor aí, então, interessante. Pero Abraão lhe disse: Hijo, acuérdate que recibistes tus bienes em tu vida e Lázaro também males. Pero ahora este es consolado aqui e tu atormentado. Muito bem. Además de todo isto, uma grande cima está posta entre nós e vosotros, de maneira que os que quiserem passar de aqui a vosotros não podem, nem de allá passar acá. Ok, aí, muito bem. Aí está. Aí hasta... não, a parte sigue, não? É verdade, versículo 27. Então lhe dijo: Te ruego, pois, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Muito bem. Não, o homem rico, ele pede a Abraão que envie Lázaro ou alguém à casa de seu padre. Porque tenho 5 irmãos para que lhes testifique, a fim de que não venham eles também a este lugar de tormento. Esse versículo é muito interessante, e há um princípio aí muito interessante. Abraão lhe disse: a Moisés e aos profetas têm o quê? Óiganos, ok? Ele então disse: não, padre Abraão, pero se alguno fore a eles de entre os mortos, se arrepentirão. Muito bem. Mas Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirão aunque alguno se levantare de los mortos. Esse texto é muito interessante. Há alguns princípios aqui no versículo 31, que para mim é onde estão os princípios, ou o princípio mais importante de toda esta parábola. É uma parábola, e sobre esta parábola foram escritos livros. Há muita discussão teológica. Há livros inteiros escritos sobre esta parábola. Os evangélicos, eu nasci em uma família evangélica, e uma mescla de muitas igrejas em minha família, eles predicam esta história, ok, pero não predicam como parábola. Eles não interpretam como parábola. Há um grupo de pessoas que interpretam de forma literal o que está aqui. E uma das razões é por quê? Porque busque aqui a palavra parábola nesta história. Não há. Não está escrito em nenhum lado que é uma parábola. Ok? Então, se você busca antes o título, primeiro versículo, o título diz assim: El rico e... Não disse parábola del rico e Lázaro. Ok? Pero aqui, em Nova Esperança, se estuda o quê? Parábolas. E nós outros estamos estudando uma parábola, pero aqui não diz que é parábola. Ok? Então, assim, quem vai pregar é Gustavo. Então, se ele vai explicar para nós outros. Ok, muito bem. Mira, pero há grande... Nós outros, os adventistas, não somos os únicos. Nós outros creemos que é uma parábola. Ok? E vamos explicar por quê. Então, não apenas nós outros, há outros grupos religiosos que defendem, incluso os testigos de Jeová, eles pensam como nós outros pensamos sobre esta parábola. Então, quienes creem que é uma ilustração parábola argumentam, é a última de 6 narradas em quê? Lucas 14, 16. Porque o tema é o seguinte: quando Lucas escreve a Bíblia, e os autores escrevem, eles não põem capítulos e versículos. Estes números foram agregados depois. Ok? Esses números, capítulos, versículos. Então, os que puseram capítulos, versículos, os tradutores, depois, fizeram de acordo com o quê? Com sua compreensão do contexto. Então, nós temos que ler a Bíblia sempre considerando o contexto anterior e o contexto imediato.
Por isso que é uma aberração teológica tomar um versículo aislado de seu contexto para intentar defender uma ideia ou um princípio teológico. Então, é muito importante compreender o que está no contexto anterior e seguinte. E o contexto são parábolas, que Jesus começa no capítulo 14 a mencionar parábolas, e ele vai até o capítulo 16. Então, además de los elementos que há aqui, que confirmam para nós outros que é uma parábola, que vamos analisar esta noite, además de los elementos da própria história, está em um contexto que nos leva à conclusão que é uma parábola. Então, quais são as parábolas que estão entre de Lucas? A primeira é de la grande cena, a que nós vamos ter aqui depois do culto com Susana, que preparou, e depois la moneda perdida, não vamos la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, el majordomo infiel. Então, é um contexto, ok? Então, isso nos leva à conclusão. É interessante saber que nem todas as parábolas da Bíblia se disse parábola. Há parábolas onde não disse que é uma parábola. Está escrito, agora vocês vão escutar uma parábola. Por exemplo, no Antigo Testamento, os teólogos consideram o que está escrito aqui em Jueces, em Isaías, Redes e Provérbios, consideram parábolas. São as parábolas do Antigo Testamento. Pero, allá não está escrito que é uma parábola. Pero os elementos, porque as parábolas têm características, elas têm um sentido representativo e simbólico. Você não pode interpretar de maneira literal, porque se você vai interpretar de forma literal, você vai ter sérios problemas, como a parábola de Jueces de los árboles, são árboles que hablam, e árbol não habla. Então, não se pode interpretar, tomar os elementos de uma parábola e interpretar de maneira o quê? Literal. O que hace uma parábola é a representatividade, o simbolismo de seus elementos. Perfeito? Então, eu posso declarar com toda segurança que o rico e Lázaro é uma parábola, mesmo não estando escrito parábola do rico e Lázaro. Porque eu tenho na Bíblia outras parábolas onde não se declara que é uma parábola e a teologia, os teólogos consideram parábola. Está claro? Sim, sim. Agora vamos analisar os elementos. Por que nós consideramos... Gustavo, você pode pôr a história outra vez? O texto bíblico. Aí vamos analisar agora a história e os elementos, porque o tema é o seguinte, já desde o início do versículo 19. Porque o tema é o seguinte, eu não posso tomar uma história e elegir e dizer, não, isso é simbólico, é literal. Hoje eu tomo como parábola e tomo os elementos todos representativos, ou eu tomo todos literais. Então, esse é o grande problema dos evangélicos. Eu já tive debates com evangélicos que tomavam como literal, porque os evangélicos, eles defendem a ideia de um inferno, que as pessoas se vão a morrer e vão a ser echadas em um lugar chamado inferno, que vão a queimar eternamente. Então, eu nasci no lugar evangélico, e eu aprendi com meu papá isso, que as pessoas, quando são muito malas, no momento de sua morte, se vão ao inferno. Tanto que quando eu era niño, eu tinha muito medo do inferno. Quando me portava mal, meu papá dizia, se sigue assim, sabes para onde vai. E eu, em segundos, me volvia o santo ninho mais perfeito do mundo. Hermano, não haga pergunta difícil, não complique as coisas. Então, tinha muito medo, de hecho, quando era niño, eu buscava portar-me bem para não ir ao inferno.
Então, as igrejas evangélicas, quase todas, e por incrível que pareça, o que nós outros que ensinamos sobre o estado dos mortos, o que nós outros adventistas ensinam, a igreja adventista, os testigos de Jeová ensinam igual. O que somos praticamente os únicos que defendem uma teologia sobre o estado dos mortos da forma que defendemos. Os testigos de Jeová, e neste aspecto, iguais, ok? Iguais. Pero todo o mundo evangélico, todos os outros, as outras igrejas, igreja católica e todas as outras, têm uma concepção distinta e não interpretam esta parábola como nós outros interpretamos, ok? Há todo um estudo teológico de las palavras, do sentido do grego, do hebreu, que eu não vou entrar aqui por el tema do fator tempo. Então, vamos fazer uma análise um pouco mais objetiva. Primeiro, uma análise assim breve, ok? Para que vocês compreendam por que de hecho é uma parábola. Então, começa um homem rico que se vestia de púrpura, de lino fino, e fazia cada dia banquete com esplendidez. Hasta aqui, muito bem. É de admirar que cada dia este homem rico fazia o quê? Banquetes com esplendidez. É de admirar, mas muito bem. Digamos que alguém disse, não, isso é literal, mas também não quero interpretar de maneira simbólica, representativa, então vamos avançar. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava echado à porta daquele, lleno de quê? Muito bem, um mendigo ali, echado, na casa deste homem rico, que fazia banquetes todos os dias, com esplendidez, e todos os dias, o mendigo estava ali, e nadie quitava este mendigo com llagas. Já é um pouco, não, pensar que o mendigo está aí, todos os dias, cheio de llagas, em uma casa que há banquetes com esplendidez, e o mendigo sigue aí. Muito bem, pero vamos avançar. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado por los ángeles ao seno de Abraão. Então, muito bem, estamos interpretando de maneira literal, ok? Interpretando, considerando, digamos que não é uma parábola. Então, se ele é rico, muito bem, pode ser. Rico, tem muita plata, cada dia hacía banquetes com esplendidez. Pobre, mendigo com llaga, muito bem, isso é possível. Então, se é literal, ele morreu e foi aonde? Se é literal, então ele entrou no seno de Abraão. E foi allá a ser, não sei que, como entrou, tampouco, que seno poderoso. Então, não se pode, ok? Se você começa a tomar dentro de um aspecto representativo, então você já há mais coerência e pensar que ele é rico é uma representatividade, ok? E que esse mendigo também é uma representatividade. Uma representatividade do rico está representando aqueles que são muito ricos, demasiado ricos, ok? E o pobre é aqueles que são demasiado pobres, porque Cristo, quando ele conta a parábola, ele quer ser um contraste entre os que são demasiado ricos e os que são demasiado pobres. Então, por ele contraste, ele quer chamar a atenção. Havia uma ideia, em los dias de Cristo, que a riqueza era símbolo de la bendição de Deus. É o que a Igreja Universal e outras igrejas, a Igreja Para de Sofrer, e as igrejas que defendem a ideia da teologia da prosperidade, eles têm a ideia de que a bendição financeira vem de Deus. Dinheiro vem de Deus. Então, se a pessoa é rica, é bendição de Deus, vindo de Deus, ok? Então, na cabeça deles, todos os ricos iam para onde? E aquele que era demasiado pobre, que não tinha a bendição de Deus, ia para onde? Pero isso está mal. E essa é uma das coisas que Cristo quer ensinar aqui, que a riqueza é bendição de Deus, pero não necessariamente. E você vai encontrar as nações impías que tinham muita plata, como Babilônia, que eram politeístas, os egípcios, não? Então, entre o céu e a terra está Deus, Satanás e o homem. Há coisas que Deus é diretamente responsável, mas não podemos responsabilizar Deus de todo. O diabo, ele tem responsabilidade por muitas coisas.
e tem seu livre-albedrío e seu círculo de influência e de ação. O diabo, ele pode fazer uma pessoa ganhar plata, sim ou não? Um traficante de drogas, não vou dizer que o traficante de drogas, que tem muita plata, é bendição de Deus. Foi Deus. O diabo pode ser uma pessoa enricar, não? É rapidito. E o ser humano mesmo, com suas habilidades, com sua capacidade, com sua inteligência, ele pode conseguir, não necessariamente venir algo de las manos do diabo. Então, é importante que vocês tenham isso em conta. Em los dias de Cristo, tanto que quando Cristo disse que é mais fácil um camelo, se diz? Passar por o quê? Por o agujero de quê? De uma aguja. Aí, se você lê esta história, quando Cristo declara isso, os discípulos perguntam, então, quem vão a salvar-se? Se você lê, no momento que Cristo declara que é mais fácil não, um camelo passar por um agujero de uma aguja do que um rico, então vocês perguntam, então, se os ricos não se vão a salvar? Como se fosse impossível. Sim, então, eles perguntam, se é impossível, então, quem vão a salvar? Porque para eles, para os judeus, os ricos já tinham salvação o quê? Garantizada. Era a ideia deles. E os pobrecitos, mendigos, estes estavam condenados. Ok? Muito bem. Então, morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Então, aqui já está o primeiro problema. Primeiro foi para o seno de Abraão. O seno de Abraão é representativo. Ok? Representa o quê? O cielo. É uma representação. Só que o mendigo morreu e já foi direto. Nem habla que foi sepultado. Morreu e os anjos. E o rico foi o quê? Sepultado. E aí depois, vamos ver o próximo versículo. E no Hades assou o quê? Seus olhos. É como se ele fora sepultado diretamente já no inferno. É como se fora sepultado, porque inferno é sepultura, ok? Lugar debaixo da terra. Esse é o sentido original da palavra, esse Hades aí. Então, pero aqui já habla, no Hades, alçou seus olhos, estando em tormentos. Então, ele morreu, foi sepultado, pero não morreu, está vivo, não? Então, alçou seus olhos, estando em tormentos, e viu de lejos a Abraão e a Lázaro em seu seno. Então, allá no inferno, ele viu allá o cielo, ok? Viu o cielo. Então, se eu interpreto, literalmente, então, eu posso chegar à conclusão que do inferno se vê o cielo. E quem está no inferno se comunica com aquele que está no cielo. Ok? Se eu vou interpretar literalmente, tem que interpretar assim. Não, compreende? Então, não se pode interpretar como literal. É uma parábola. Porque senão eu vou generar problemas absurdos. Ok? Muito bem. Porque essa é a ideia que está aqui. Então, ele dando voz, diz, o Padre Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que morre lá a ponta de seu dedo em água e refresque-me língua, porque estou atormentado nesta chama. E aqui está outro tema. O inferno é tão cerquita do cielo que se ele morrar, o dedo aqui, em la língua, e hace assim, já vai refrescar al rico allá, ok, no inferno. Compreendes? Esse é o que o texto sugere, a sugerência do texto. Sim ou não? Não está assim? Então, isso é mais uma evidência de que não se pode interpretar de forma que literal. E é interessante quando uno começa a debater com um evangélico que não crê que é uma parábola, que interpreta de forma literal. Aí você explica. Pienso que si es un quemado, porque si está en el infierno y hay fuego, Gracias. ¿verdad? Está quemado todo el cuerpo. Y porque una gotita de agua le toca el labio, no va a calmar. Exatamente. Então, não tem sentido. Então, a ideia de um tormento tão terrível que uma gotita de saliva já vai resolver o problema, não?
é a maneira como eles interpretam, não? Então, todo isso é uma evidência de que é uma parábola. Então, essa primeira coisa, quando vamos estudar como evangélico ou com uma pessoa católica essa parábola, a primeira coisa que temos que provar é o quê? Que é uma parábola. Porque não está escrito. Uma pessoa inteligente, ela vai mirar e vai perguntar, mira, de onde disse aqui que é uma parábola? Como você prova que é uma parábola? Então, a primeira coisa que temos que fazer é provar que é uma parábola, ok? Muito bem. Então, vamos adelantar um pouquinho mais. Pero Abraão dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora esto es consolado aquí y tú atormentado. Então, aqui Abraão, que está supostamente no céu, conversa com o rico, aí uma, aí uma charla, aí uma charla, ok? São vecinos. São vecinos, pode avançar. Ademais de todo isto, uma grande cima está posta entre nós outros, e vós outros, de maneira que os que quiserem passar de aqui a vós outros, não podem nem ir para lá. Então, mira, não se pode ir para lá, não se pode mais vir para cá, ok? Apesar de que podemos charlar todo, pero não, aí e podemos ver. Muito bem, podes avançar. Então, digo, te rogo, pois, Padre, que lhe envies a la casa de mi Padre. Aí é a parte bem interessante, pode avançar. Porque tenho 5 irmãos para que lhes testifique, a fim de que não venham eles também a este lugar de tormento. Ok, exatamente. Então, agora ele allá no inferno, não? Ele quer ir. Assim, se eu supera que a coisa aqui era tão feia, então eu não estaria aqui. Pero eu não imaginava que o inferno era tão feio. Então, por favor, mande alguém avisar allá, meus irmãos. Muito bem, pode avançar. Abraão dijo, a Moisés e a los profetas têm, oíganos. Aqui Moisés e os profetas, é importante que vocês sepam, hace referência à Bíblia, porque quando Cristo contou esta parábola, não havia o Novo Testamento, ok? Então, havia Moisés, tudo que Moisés escreveu, não? Que é o Pentateuco, e os profetas, as mensagens dos profetas, ok? É uma referência à Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia que havia. Então, é como se ele dijera, mira, você quer que eu envie ángeles de aqui para predicar, pero eles têm a Bíblia, está lá a palavra de Deus, não? Muito bem. Então, dijo, não, Padre Abraham, pero se algum forem a eles dentre os mortos, se arrepentirão, não? Então, não, a Bíblia não é suficiente, o que está ali, manda alguém de aqui. Exatamente. E aqui há um princípio muito interessante. Para mim, como diz, é um dos princípios mais importantes. Mas Abraão dijo, se não ouvirem a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirão a alguns se levantarem de quê? Isso é muito interessante. Para mim, é a parte mais importante, apesar de que há outros princípios, porque quando ele conta uma parábola, ele está querendo dar uma mensagem. Então, há muitos princípios desta parábola, ok? Pero eu não vou... Aqui há um PowerPoint que apresenta todos os princípios, não vou me detener e ler todos. Pero eu quero chegar a algumas conclusões aqui desta parábola. Uma das conclusões, um dos princípios que Jesus está querendo transmitir em la parábola é justamente a ideia que eles tinham equivocada de que rico, plata, era garantia de salvação, era bendição de Deus. Que eles miravam os pobres com desprezo. Por isso que despreciavam tanto os mendigos, todos que eram pobres, miseráveis, eram despreciados. Porque para eles a riqueza, plata, era símbolo da bendição de Deus. Nós outros encontramos textos na Bíblia onde Deus promete bendição econômica para seu povo, e há muitos textos, não? No Antigo Testamento, você vai poder desarrollar a teologia da prosperidade.
que os evangélicos predicam. Há muitos textos onde Deus disse: você tem que ser cabeça, não cola. Esse é o projeto de Deus. E quando o povo está em sintonia com Deus, isso se cumpre. Você vai ver a história do povo de Deus no Antigo Testamento, não? E Deus, ele dá os recursos, por quê? Porque para cumprir a missão é necessário recursos. Se você analisar Abraão, Deus chamou Abraão e tinha uma missão, e Deus deu recursos. Ele se volveu muito rico. Quando Deus chama Noé, Noé era rico, tinha muita plata, porque senão não poderia passar 120 anos construindo uma arca. Então, quando ele chama José, ele dá o posto de governador do Egito. E se você analisar, Jesus teve tudo o que ele necessitou para cumprir a missão. Tudo o que ele necessitou, ele teve. No momento que ele necessitou de um jumentito, um asno, o asno estava listo, não? O cenáculo, tudo o que ele necessitou para cumprir. Sim, para pagar o imposto, todos os recursos que Cristo necessitou para cumprir a missão. Então, há promessas, pero dinheiro não é necessariamente, como também pobreza não é necessariamente símbolo de la maldição de Deus. Porque alguém muito pobre não quer dizer que Deus não está com esta pessoa, porque Helena de White mesmo escreve: vocês sempre vão atender os pobres entre vocês. Sempre, na história do povo de Deus, mesmo quando o povo foi mais próspero, sempre houve gente pobre, por muitas razões, não? E Helena de White, ela habla no livro Patriarcas e Profetas, ela explica as razões. Pero, muito bem, vamos avançar. Outro princípio que é muito interessante, que podemos destacar aqui, é o seguinte: é que depois que o homem vem a morrer, se morreu, se define seu destino eterno. É algo que queda muito claro aqui. Muito claro. Aí, isso vai em contra da ideia de purgatório. Ok? Porque quando o rico, ele pede, não, para Abraão, não, sobre a possibilidade de morrer a língua, ele disse: o que? Um abismo. Então, os que estão aqui, não. E os que estão ali. Então, uma vez que se define a situação eterna, já não se pode cambiar. Ou seja, a morte define a condição eterna do ser humano. Quando o homem se morreu, se está salvo, está salvo. Se está perdido, está perdido. É um princípio claro nesta parábola. A igreja dos mormones, eles usam bautismo por los mortos. Vocês sabiam? Então, digamos que meu papá morreu, não foi bautizado, eu posso me bautizar por meu papá. Por mim e por meu papá. Bautismo por los mortos. Crendo que este bautismo vai ter valor, não? E poderá cambiar a situação dele. Então, esta parábola deixa muito claro, um dos princípios é que a morte define o destino eterno. Aquele que está salvado, está, e o que está perdido, está perdido. Ok? Outro princípio. Há outros princípios. Pero, o que quero destacar, para terminar aqui, eu quero destacar essa parte última. Mas Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão aún que alguns se levantarem de quê? Então, se imaginem, não sei se vocês já pararam para pensar nesta situação. Digamos que morreu alguém, se morreu uma pessoa importante, ok? Digamos que morreu Gustavo Pinheiro, ok? Susana quedou viúva com muita plata e vai casar outra vez. Eu não creio que vai quedar solteira. então é melhor seguir vivo, irmão, ok? Então, o que passa? Digamos que, não sei se você já se lhe ocorreu isso, morreu uma pessoa muito boa, mas aí, no dia do velório, há um montão de familiares, de amigos que não creem em Deus. E você crê em Deus. Você crê no poder de Jesus de ressuscitar. Então, você pensa: eu vou orar, ou vou pedir que o pastor ore por uma ressurreição.
Mi pastor é um nome de Deus. É um nome de fé. Porque eu estou seguro que se Ele ressuscita aqui, delante destas pessoas, todos vão crer. E todos vão entregar sua vida a Jesus. Estou seguro. Não sei se vocês já imaginaram, já se lhe ocorreu isso, não? Pero eu sou pastor há quase 20 anos. E a conclusão que cheguei é que este princípio é verdade. Ok? Este princípio é verdade. Eu vou explicar por quê. Vou explicar. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, haviam muitas pessoas, e fariseus, os líderes, estavam ali, que viram. Sabe o que passou? Quedaram mais enojados com Cristo. A crucifixão de Cristo se desencadenou em função da ressurreição de Lázaro. Se você analisar com detalhes o livro desejado de toda a gente, e se você analisa a Bíblia mesmo, lendo com tranquilidade, você vai chegar à conclusão que os inimigos viram, ok, e apresentaram qualquer excusa para dizer, esse é obra do diabo, não sei, pensar qualquer coisa, menos aceitar que era uma obra do Filho de Deus. Então, aquele que não aceita a Bíblia, a palavra de Deus, não pense que ele... Eu já vi pessoas que, por um milagre, viram um milagre, um câncer que foi sanado, se converteram, pero depois, pronto, se olvidaram. 90% de los casos que eu vi, pessoas que entraram na igreja, como resultado de um milagre, de algo excepcional que passou. Sabe o que passa com essas pessoas que entram na igreja como resultado de algo excepcional, de um milagre? Gente que diz assim: se tu me curas del câncer, eu me entrego e me bautizo. Se cura minha hija del câncer, ou se hace este milagre, se resolve este problema para mim, esta pessoa ela queda condicionada. E todas as vezes que surge um problema, ela quer manipular Deus. Ela quer que Deus haga outra vez o milagre. Então, por exemplo, ela está em dúvida sobre um tema e pede um sonho, que Deus envie um anjo, e Deus envia. Muito bem, Deus mostra. E aí, de repente, toma uma decisão. Aí, quando tem uma dúvida, adelante, ela quer que Deus haga o mesmo. E se Deus não envia o sonho, o anjo, ou hace algo extraordinário, não seguem e abandonam. Eu ouvi muitos casos. Eu fui pastor ali em Brasil, e construímos uma igreja em uma comunidade onde havia poucos adventistas e muitos evangélicos. E havia uma jovencita, que seus pais eram evangélicos, que começou a visitar a igreja. E esta jovem, muito inteligente, aceitou a mensagem e quis ser bautizada. Através da jovem, conhecemos seus padres. E quando conhecemos seus padres, começamos a dar estudo. Eles eram líderes de sua igreja pentecostal. E estudamos, ela entendeu, não, pastor, está na Bíblia, o sábado é do Senhor, pero necessito de uma revelação. Deus tem que revelar. Se Deus mostrar, se é verdade, Deus tem que confirmar esta palavra. E Deus, irmã, está aqui, na palavra, você não sabe ler, está claro. Pero não é suficiente. E oramos, não, Senhor, então, faça um milagre. E ela teve um sonho. Um ángel do Senhor mostrava as tablas, os 10 mandamentos, e o quarto, que é o sábado, e dizia: esta igreja que está sendo construída é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus. Este sonho foi muito impactante. Quando eu fui falar com ela chorou. Eu não tenho dúvida. Mas como vou ser? Toda a minha família, meu padre, minha madre, meu abuelo, todos, meus amigos. Resultado: nunca foi bautizada, nunca foi para a igreja adventista, nunca. Nos echou de sua casa. Vocês estão nos pressionando muito, fazem muita pressão. Não, Deus vai dirigir em seu momento.
Então, para mim foi uma evidência. Eu orei, eu estava iniciando meu ministério, eu orei e pedi a Deus, Senhor, esta família parece ser tão sincera, e este era um lugar que não havia líderes. Então, eles seriam os líderes da igreja. Eles teriam capacidade para isso. E eu orava, Senhor, envia um anjo, ele envia um sonho, ela está pedindo. E tuvo. Pero, não, foi mais ou menos assim, envia um anjo, Abraão pede. Aliás, para que hable. Aí, o que é que Abraão disse? Eles têm a palavra de Deus. Se não aceitam a palavra, nem que enviemos um anjo do céu, nem que ressuscite uma pessoa de entre os mortos, ok? Eu já vi muita gente na igreja que tem um câncer, se Deus me cura, me sana, eu vou ser bautizado. Foi bautizado, e aí depois vindo um problema e quis manipular Deus. Não, ele me sanou do câncer, então terá que arreglar esse problema também. Senão não é Deus. Senão eu vou abandonar a igreja. E aí, quem somos nós outros para querer manipular Deus? Deus não se deixa manipular. E assim abandonam a igreja. Eu quero dizer que não há nada mais poderoso que a palavra de Deus. Esta palavra tem poder. E se esta palavra não pode converter um pecador, não pense que será a sanidade de um câncer. Não pense que vai ser porque ressuscitou um defunto, um cadáver, um ser humano ressuscitou e agora há um milagre. Não, mira este pastor que ora, esta igreja que sana os mortos. Não, não, não. Em los dias que vivimos, esse poderia ser, toda regra tem o quê? Excepção. Excepção, Deus poderia utilizar em uma situação especial como Pablo, não? Que houve o que nós outros chamamos de aparição de Deus, me ouvi da palavra em grego, pero Deus, Cristo, vindo personalmente a Pablo, do céu, e se apresentou. Teofania, que é a aparição de Deus. Ele vindo personalmente, pero quantas histórias há na Bíblia semelhante à de Pablo? Onde Cristo vindo personalmente e se apresentou. É uma situação singular, não? E alguma vez Deus vai entrar e atuar de maneira extraordinária, pero não é a regra, é uma exceção à regra. E o que nós todos temos é o que está aqui. E isso aqui tem poder para transformar os pecadores. Amém? Que tenhamos a palavra, que amemos a palavra e sejamos testigos da palavra, porque esta palavra tem poder para salvar pecadores. Amém? Vamos orar? Cantar. Vamos pôr-nos em pé, vamos cantar, pedir que o Senhor permaneça conosco, sua palavra, que isso haga a diferença em nossa vida. Já temos todas as evidências acá na palavra de Deus para crer. Então,